Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trago Nívio Delgado, que começou na Fundacred há 21 anos como o carinha do Xerox. E hoje é diretor superintendente da maior fundação sem fins lucrativos de crédito educacional para diferentes níveis e modalidades de ensino no Brasil. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta 10ª temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Leadercast, como já é de praxe. Como é que essa figura veio parar aqui? Dessa vez foi o trabalho competente de uma assessoria de comunicação, a Marta Becker, né, que mandou para mim um release e fez um comunicado. Olha aqui, ó, eu conheço um sujeito interessante que pode dar um samba. E o que legal é o seguinte: isso só aconteceu porque houve o Leadercast. E tem muita gente ouvindo e falando, cara, escutei tanta história legal, eu conheço gente legal que pode dar um bom papo no Leadercast. E as pessoas pegam e me indicam, né? Essas indicações, quando chegam, a gente faz uma pré-avaliação, dependendo de como vem, quem vem, a gente vai buscar, e muitos dos convidados que têm vindo aqui é por instrução ou por indicação dos próprios ouvintes. Então, se você está ouvindo a gente aqui, conhece gente que você já conhece o Leadercast, conhece gente que tem café no bule, vai indicando, que é assim que a coisa funciona, tá? Mas me poupe trabalho, por favor. Não adianta indicar e falar, vai buscar o fulano de tal. Eu quero me dar a dica de como chegar no cara, especialmente o e-mail. O que eu peço é o seguinte: me dê o e-mail da pessoa, que se houver uma análise e o negócio for legal, eu já disparo na hora o convite e assim a coisa vai andando, né? Vamos às 3 perguntas fundamentais, as únicas que você não pode errar. Dali para frente você pode chutar à vontade, tá? Mas eu quero saber o seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, meu nome é Nívio Delgado, eu tenho 37 anos e faço muitas coisas, mas a que eu mais me dedico é dirigir uma fundação que promove educação, acesso à educação no Brasil inteiro, aí, a partir de Porto Alegre. Opa, mais um gaúcho, cara? Mais um gaúcho. Minha vida tá em volta dos gaúchos, cara, impressionante, viu? Trabalhei 26 anos numa empresa gaúcha, né? A Álvaros, depois da Ana Álvaros, ali eu fiquei 26 anos. Então, se há uma cultura com a qual eu tive mais contato do que a minha própria aqui, é a cultura gaúcha, né? Então eu sei todas as piadas de gaúcho. Tá? Então já tá bom. Mas não vou fazer nenhuma aqui, não. Que bom. Você nasceu onde? Nasci em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Foi de passado, assim, né? Sim. Depois fui para Porto Alegre. Sim. Seu pai e sua mãe fazem ou faziam o quê? Meu pai saiu da agronomia para venda, depois para o direito e voltou para a área de vendas de laboratório. Uhum. Sempre, né, muitas carreiras, assim, sou um pouco parecido com ele também, sempre tive vontade de fazer muitas coisas. E a minha mãe, professora de ensino fundamental e de classe especial. Seu pai foi empreendedor ou ele trabalhou sempre para empresas? Foi empreendedor, foi empregado, tá. E mais pro finalzinho era autônomo. Tem irmãos? Tenho 2 irmãs, uma fonoaudióloga e outra analista de sistemas. Como é que era o teu apelido quando você era criança? Júnior. Júnior? Eu sou Nívio Júnior, né? Meu pai era Nívio Delgado. Sim. O que o Juninho queria ser quando crescesse, cara? Poxa, o meu pai passou por essa carreira, a parte mais voltada ao direito, e tinha muitos livros em casa. Eu sempre fiquei encantado com aquilo. Eu acabei, desde piá, como a gente fala lá, vontade de fazer direito, ser advogado e tal. Acabei indo para essa área, assim.
na área jurídica. Você seguiu, então, aquilo que você queria fazer desde criança? Não aconteceu nenhum acidente no meio do caminho que Não, tirou eu fiz muitas coisas antes de chegar a realizar esse sonho da universidade. E fui desde pequeno, meu avô fazia quindim, depois o meu tio fazia quindim. 6 anos eu pegava no domingo na praia, saía vender quindim, e aí depois fui chaveiro, fui pedreiro, fui tanta coisa, cara. Fui animador de festa infantil, era o tio Batatinha. Lá em Porto Alegre tinha uma animação de festa lá, Batatinha e Moranguinho, era o tio Batatinha. Eu fiz site, fui fotógrafo, cara, tanta coisa eu fiz nessa vida. Durante, inclusive, a trajetória, eu tô na fundação há 21 anos, nessa fundação. Pô, você entrou trainee, 16 você entrou anos. o quê lá? Eu era o homem que copiava, eu digitalizava e tirava xerox. E hoje você é o quê lá? O diretor superintendente. Vocês estão vendo, moçada, que eu canso de falar no programa aqui, cara, que sem investigar você ainda, eu vou falar de fora aqui, só olhando de fora, tá? Eu tenho certeza que uma porrada de insights que você tem hoje como superintendente tem a ver com você tirando cópia lá atrás, com lições muito que você teve como moleque do xerox, sabe? Um moleque que tirava cópia, né? E eu até brinco aqui, falando, tem muito cara que começa de baixo e fica puto, né? Pô, esse trabalho não tem nada a ver comigo, fica tirando xerox aqui. Falei, cara, esse é o momento em que você começa a construir um tijolinho em cima do outro. Lá na frente, esse tijolinho é base, né? Então... E o método que tu pode ir aplicando de intraempreendedorismo dentro da tua atividade, não precisa fazer sempre como foi feito toda a vida, né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Enfim. E tu pode intraempreender na tua atividade, no teu setor, mesmo que seja uma atividade mais simples no início, mas ela pode se tornar mais complexa, ela pode ser diferente, enfim. Foi isso que eu fiz durante esses 21 anos lá. Sim. Foi o que eu sempre procurei fazer, enfim. Mas é interessante. Certo. Então, você entra lá antes de se formar. Sim. Você não se formou. No ensino médio, tinha acabado de sair de um estágio. Era como se fosse menor aprendiz na época, lá em 96, 95. E que eu era soldador lembra daqueles celulares da Motorola que tinha uma base enorme, porque eles eram enormes, e eu fazia aquelas bases de carregar o celular. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na fundação. Eu trabalhava até às 9 da noite, porque eu estudava na parte da manhã. E digitalizava, e ali na digitalização eu já achei uma forma de fazer diferente, porque com o mouse era muito lento. E fui estudar ali na época o FileMade, que era uma aplicação lá para isso. Já fiz pelo teclado, já começou a se tornar mais rápido e tal, mais eficiente. Com 16 anos já dá para fazer alguma coisa diferente, né? Sim. Bom, que legal, que história interessante, cara. Mas aí você, em paralelo, então, você está trabalhando como soldador. Deixa eu entender essa transição. Como é que você vai parar na fundação? É importante saber a tua chegada lá. Como é que você vai parar lá? Eu fui entregar currículo e quando eu entrego o currículo me disseram que não tinha condições de eu trabalhar lá porque só podia trabalhar de manhã e de tarde. E aí eu não me satisfiz e fui falar com o diretor da fundação na época, o Dr. Daniel Jukovski, que disse que eu queria muito trabalhar. Quer dizer, um piá de 17 anos, imberbe, foi falar com o diretor. Porque eu queria muito trabalhar e enfim, aí como tinha muita gente que fazia hora extra, justamente nesse setor de digitalização, aí abriu a possibilidade de eu trabalhar até as 9 da noite, porque as pessoas já ficavam lá mesmo, né? Mas você estava de olho nesse setor de digitalização? Não, como é que você chegou lá? Você bateu numa carteira assinada. Mas, então, isso que eu estava entendendo. Quer dizer, você não foi lá especificamente porque era lá, alguém te indicou. Você jogou a porta, falou, deixa eu bater na porta. E você conhecia a fundação? Já conhecia a fundação ou não? Não conhecia. O trabalho dela, nada. Quer dizer, você bateu na porta mesmo. Que coisa, cara. E 21 anos depois você está lá. Você continua lá. Essas coisas são inexplicáveis, cara. Hoje eu tenho um filho de 16 anos, né? Eu tenho um de 21, de 16, uma de 9 e uma de 10 meses. Pois é, cara. Mas sabe, uma coisa você dizer pra mim, cara, sabe, eu tinha um tio que trabalhava lá, ele me indicou. Eu tinha um amigo que trabalhava lá e me contou como é que era. Sabe, não, você bateu numa porta e definiu 21 anos da tua vida, pelo menos até agora, a partir daquele momento que você chegou lá com 17 anos. Pô, que legal, cara. E aí, aquele ambiente era
Eu tô vendo que você vem de uma história cheia de bico, faço coisa aqui, faço coisa ali, e de repente você entra num ambiente, uma fundação, um ambiente corporativo, né? Com uma hierarquia clara, com tudo certinho ali, horário para cumprir e tudo mais. Bater ponto. Que talvez fosse diferente da tua história até então, né? E com 17 anos de idade, cara, o que eu quero é zonear, cara, eu quero é bagunça, né? E você de repente entra num lugar que você tem que cair em cima do trilho. Como é que foi esse choque? Porque, eu já tinha trabalhado com meu pai, né? Antes de trabalhar lá, eu já vendia produtos naturais, óleo de copaíba, enfim, essas coisas todas aí. Então eu já tinha uma rotina, uma disciplina, né? Uhum. E antes de ser vendedor, né, com essa disciplina, meu pai já havia me colocado para passar o aspirador no escritório de manhã e fazer o cafezinho. Então eu já tinha um certo nível de disciplina. Eu era um menino de 16 anos, porra louca, que também gostava de zoar e tudo. Seu tudo pai isso. era um explorador de menores que hoje iria pra cadeia, certo? Hoje seria preso, né? Por aí. Então eu já tinha uma certa disciplina, assim, né? Já cheguei de casa, digamos assim, mais doutrinadinho, assim. Sim. Mas foi diferente porque, bom, claro, a questão de bater o ponto, de receber o ticket, refeição, tudo aquilo era uma coisa mágica para mim, assim. Eu almoçava não, né? Eu fazia o meu lanche no mercado público ali, eu saía às 5h30, aí voltava às 5h45, eu tinha 15 minutos para comer ali comia uma esfirra e tal. Aquilo para mim era maravilhoso, era tudo que eu queria, assim. E ainda saía dali e ia pra academia depois, e aí depois pra casa. Como é boa a energia dos 17 anos, né, cara? Né? Hoje, se eu não faço alguma coisa de manhã, nunca mais. Nossa senhora. Mas escuta, o que eu acho que é legal dessa história toda aí, eu tive uma experiência, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na minha vida, eu era revisor do Diário de Bauru, lá em Bauru, num tempo em que o jornal era feito com linotipo. Atenção, você que está me ouvindo aí, não tem a menor ideia do que é linotipo, vá até o YouTube ou até o Google, põe a linotipo e assista aquele treco funcionando, né? E eu era revisor do jornal, eu era moleque também, 15 anos de idade, uma coisa assim, né? Eu fazia a revisão ali. E o jornal, eu tinha um contrato de trabalho com o jornal, só que o jornal era o seguinte, o contrato eles pagavam a gente por X páginas. E ninguém sabia quantas páginas ia ter jornal. Então, semanalmente, o jornal dava mais páginas do que era o combinado. E na sexta-feira, eu chegava lá, ia no departamento pessoal e os caras me davam um envelopinho com dinheiro, que era o que foi a mais, as páginas a mais. Então, toda sexta-feira, cara, eu chegava lá e um cara punha na minha mão um envelope de dinheiro. E o impacto para um garoto de 15 anos de idade, cara, 16 anos de idade que eu tinha na época. Não, era 15 anos, mano. Recebeu um envelope de dinheiro que diz o seguinte, cara, você merece isso pelo trabalho que você fez. Aquilo eu não consigo nem explicar o que era a sensação, é muito sabe, bom, né? de pegar na mão assim e falar, cara, eu mereci isso aqui, sabe, eu estou recebendo aquilo que tem gente reconhecendo o meu trabalho. E eu dei uma tremenda sorte porque toda sexta-feira acontecia, né? Então, além do salário mensal, toda sexta-feira tinha aquilo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo me botou num trilho de uma certa forma que eu não sei se conseguiria de outro jeito, né? Que era saber, cara, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu fizer, tem gente me vendo. Uma força motriz, assim, que... Com 15 anos de idade, isso é uma pancada, né? Muda tudo, né? Mas você entra na empresa e passou pela tua cabeça que você, 21 anos depois, continuaria ali? Ou você estava naquela, seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer aqui? Não passou pela minha cabeça. Eu queria fazer... quando eu entrei, descobri que a fundação tinha o propósito de dar acesso à universidade, porque é o negócio dela. Eu disse, bom, é aqui que eu quero ficar porque eu vou conseguir fazer a faculdade de Direito. Nessa época que eu entrei lá, os negócios do meu pai estavam péssimos, estavam muito ruins mesmo. A minha mãe professora, né? Então a situação em casa não tava legal. Então eu sabia que de alguma forma eu ia ter que me virar para fazer a faculdade, porque não ia sair do bolso dos meus pais. Sim. E aí eu entrei lá já com essa ideia fixa de que eu ia acabar o ensino médio e já ia entrar para a universidade com crédito educacional que eles lá operam, né? E quando pegasse o diploma, aí você ia ver o que você ia fazer da vida. Durante o curso, isso que é legal, cara, porque durante o curso eu recebi várias propostas para sair dali. Mas eles têm uma forma de te auxiliar com esse crédito que é bacana, que é o seguinte. O funcionário, né, ele recebe a oportunidade de estudar com crédito. Se ele quiser ir embora, legal. Mas daí ele vai
depois de formado, ele vai restituir aquilo que ele utilizou de crédito. Se ele ficar mês a mês, ele vai sendo abonado de restituir. Então a conta que eu fazia era a seguinte: bom, eu tenho esse meu salário aqui, eu já trabalhava desde 16 anos, então tinha todos os dissídios, como a gente fala, né? Na verdade são os reajustes lá e tal. E aquilo, eu fazia a conta. Bom, eu tenho esse salário aqui, eu tenho crédito, né? Que se eu sair eu vou ter que depois restituir. E se eu ficar, eu não vou ter que restituir. Então eu fazia sempre essa soma e ficava. Ficava porque eu gostava de trabalhar ali e também porque na matemática, né? Aquilo me fazia querer ficar ali. Ao mesmo tempo, eu também pensava, bom, eu tenho... Se é interessante eu ficar aqui e não sair por essa proposta, eu vou ter que me tornar útil aqui também, né? Sim. Eu vou ter que me tornar relevante aqui. Eles precisam te querer lá, Eles né? precisam me querer, não basta só eu querer. Então Sim. eu sempre procurei me tornar relevante dentro da fundação, seja nessa área da digitalização, depois fui para cobrança telefônica, gostava de cobrar, que uma vez eu criava os personagens, porque a gente tem esse sotaque, né? Esse sotaque muito forte, assim, o Sim. R... Enfim, essa coisa meio cantada que... O trias. Né, guri. Mas, trias. Então, o que acontecia na cobrança telefônica? Era muito engraçado porque tu ligava, por exemplo, a gente cobrava muito Recife ali, e a Grande Recife. Ou Belo Horizonte, Contagem, todas aquelas cidades ali. As pessoas te atendiam do outro lado do telefone e ficavam prestando atenção no teu sotaque, não escutavam o que tu estava dizendo. Né? E aí eu comecei a me dar conta disso. Eu comecei a criar quase que personagens para poder cobrar. Então eu fazia, né, a pessoa com sotaque mais do Nordeste, a pessoa mais ali de Minas, o paulista, porque a gente, né, cobrava muito aqui da região de São Paulo e Campinas e tal, para as pessoas poderem entender o que eu estava falando. Não porque eu falasse de uma forma diferente, mas porque as pessoas prestavam atenção no sotaque. Sim. E não... Daqui a pouco tava em silêncio, assim. Oi, desculpa, o que você falou mesmo? Sim. Então foi bem bacana lá na cobrança de telefone, depois eu fui fazer atendimento e tal. E sempre tendo uma visão de que a fundação precisava me querer também. E por conta disso eu tinha que fazer alguma coisa diferente, enfim, sempre que surgiu a oportunidade. Sim. Aí fui pro jurídico, enfim, depois que eu comecei a faculdade, né, e aí me tornei coordenador de jurídico lá, procurador, enfim, e aí, mais recentemente, agora em 2014, tive a oportunidade de conversar mais com o conselho, ter uma aproximação lá com o presidente, e uma possibilidade de ser um advogado mais viabilizador, né, num negócio da fundação, né, para conseguir também me destacar, e aí fui eleito pelo conselho como diretor adjunto, e depois como diretor superintendente, que é como eu estou até agora. 21 anos depois. 21 anos depois. Mas muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Eu não trabalhei só na fundação. Eu fui redator de uma empresa de eventos lá do Sul. Trabalhei que empresa? A Fênix Eventos. Sim. A gente fazia os eventos de vinho das redes de supermercados. Isso em paralelo? Em paralelo. Você ainda tinha gás para uma segunda atividade, uma época né? em que eu fiz, agora dá para falar porque já, em tese, já prescreveu, né? Mas em 2002, eu vendia CD de concurso público, porque eu fui fazer um preparatório para concurso público e eu olhei o material do curso, assim, achei interessante, né? Mas aquilo podia botar num CD e enfim, baixar a legislação e tal e fazer Cara, eu não sei se eu vou contar essa história, porque eu acho que essa é uma história legal, mas acho que não é uma história legal de contar. Cara, não te preocupe, viu? O que tem de história aqui, cara, eu já tive cara aqui que começou a vida contrabandeando cavalo, cara. Cara, mas o outro, contar, teve um que veio aqui que começou a vida vendendo bosta de cavalo. Ele pegava, recolhia bosta de cavalo, punha numa lata e ia vender aquilo, entendeu? E cada um... É aquilo que eu falo, não dá pra você julgar ninguém se você não tiver no sapato da pessoa, entendeu? Exato, então, exatamente. Que idade você tinha em 2002? Em 2002 eu tinha 21. 21 anos de idade. 21 anos, meu primeiro filho tinha acabado de nascer. Pô, eu me casei, a minha ex-esposa já tinha um filho, né? O Victor, foi meu primeiro filho, né, na verdade. Tem 21 anos hoje. E aí ela tava grávida, na verdade. Não, ela já tinha ganho o Pietro. E a gente, naquela situação, meu salário baixo, né? Que idade ela tinha? Ela tinha 24.
E você com 21 anos? Isso. Resolveu casar com 21 anos? Não, fiz... Cara, que... É precoce, né, bicho? E aí... Bom, aí, enfim, aí eu fui fazer um preparatório Fui lá e fiz uma inscrição preparatória para oficial de justiça lá. Aí aquele material todo, né, e, enfim, eles mandavam algumas coisas por e-mail e nos estimulavam a pesquisar, googar e tal, pesquisar algumas coisas. Eu disse, vou botar tudo isso aqui num CD. Ficou bom o CD. E aí eu disse, eu vou botar isso aqui numa capinha, vou fazer uma capinha. No horário do almoço eu ia numa galeria que tinha uma lan house grande lá, com impressoras e tal. Gravava uns CDs e ia na frente do lugar onde tinha as pessoas iam fazer a inscrição pro concurso. Eu disse, por que tá andando com essas apostilas pesadas aí? Por que tu não anda com esse CD aqui? Tem tudo aqui dentro. Pode pesquisar em qualquer lugar, tu vai em casa, vai no teu trabalho. E aí dali, a minha esposa, na época, me deu o maior apoio. Não, pode gravar quantos tu quiser aí, que eu vou lá na frente das inscrições para oficial de justiça, oficial ajudante, Banco do Brasil, Caixa. A gente comprou nosso primeiro carro, assim. Olha aí, cara. Quase que nasce um negócio lá, bicho. Bom, depois, nessa época, as empresas que vendiam apostila não tinham CD nas apostilas. Hoje, nem mais tem, porque agora é tudo... Internet, tudo download. Imediatamente ali, acho que não deu 6 meses, que a gente ficou 6 meses fazendo isso, em paralelo, né, com a fundação lá. A gente comprou nosso carro e as empresas que vendiam, as editoras que vendiam apostila começaram a botar o CD junto com os volumes. E aí o negócio acabou. Aí o negócio acabou. Sim. Aí também ela mas o insight interessante é esse, é de você, que é aquele grande lance que o pessoal fala do empreendedorismo e que está na base da meritocracia, né? Você encontra uma carência e acha um jeito de suprir essa carência, acabou. Fazendo a pergunta certa, né? Mas, Luciano, tu sabe que acabou o negócio por conta de uma outra necessidade nossa lá. O Pietro era pequeno, o Vitor também, né? E na época, a minha ex-esposa, ela trabalhava numa loja, no comércio lá na cidade. A gente morava numa cidade como se fosse Niterói, lá em Porto Alegre, Guaíba que chama. Sim. E aí ela trabalhava nesse comércio e a gente pagava uma creche pro Pietro e pro Vitor, para eles ficarem, né? E aquilo quase que empatava e muitas vezes era maior a despesa do que a receita. E ela fazia pedagogia na época. Aí o que a gente resolveu fazer? Vamos montar a nossa escolinha aqui, vamos pegar mais o filho da vizinha, né? A gente morava nos fundos da casa da minha sogra. A gente já ocupava um espaço lá, né? Sim. E aí liberamos a nossa sala para essa recreação. Dali, mais 2 ou 3 crianças chegaram, a gente conseguiu, graças a Deus, né? Eu gosto muito da minha ex-sogra, ela é maravilhosa, mas graças a Deus sair da casa da sogra é sempre bom, né? Conseguimos alugar a nossa casa lá, com espaço para creche, enfim. E mais 1 ano ou 2, não, 1 ano a gente já tinha a creche lá, numa casa específica, e a gente já estava com a nossa casa. Então, da necessidade ou da oportunidade, né? Tem que estar sempre atento para... Vocês montaram uma creche, então? Montamos uma recreação. Era uma creche informal ou formal? CNPJ, tudo certinho, sim, tudo bonitinho? Até hoje é de outra pessoa, já vendemos o negócio, tudo. Mas é legal, esse espírito empreendedor aí está funcionando, né? Muito bem. Estamos aí com 21 anos de idade, tocando a vida, e você com o diploma na mão já? Se formou? Tinha se formado já? Eu estava se formando? Não, eu demorei para me formar. Porque eu acabei trancando um período. Foi justamente nesse período que eu casei e tal, sim, enfim. E eu acabei me formando em 2008. 2008, tá. 2008. E você com 2008, você já estava há quanto tempo, né, na empresa? Quanto tempo? Já estava há 11 anos. Bom, 11 anos... Eu levei 8 anos para me formar. Já é um caso sério, 11 anos já é um caso sério, não é um negócio que você... Não, foi bacana, essa época é bacana, Luciano, essa época é bacana, pelo seguinte, 2008, tá? 2008 foi um dos anos mais críticos da minha vida. Foi a prova que resiliência é possível. Porque foi acontecer o seguinte, setembro de 2008, exatamente setembro de 2008, eu presto a me formar, já tinha o esqueleto do meu trabalho de conclusão pronto, tive um bom orientador, ele me deu assim as bases, né? Me lembro até, revogabilidade das tutelas de urgência, olha só. Ixi, Maria. Agora vou parar, já tinha os materiais da pesquisa, né, da monografia separado, agora vou começar a escrever.
O procurador na época lá sai, o procurador, o coordenador do jurídico lá da fundação sai da entidade e o gerente na época me chama, hoje ele é nosso vice-presidente. Esses dias eu lembrei essa história para ele. Aí, e diz assim, Nívio, o negócio é o seguinte, a gente vai te dar uma oportunidade, tu estruturou aqui a área de negociação, atendimento do jurídico, tu é um guri bom, a gente vai te colocar de coordenador do jurídico, sem tu estar formado ainda. Sim. Mas o seguinte, tu tem que concluir o teu curso agora em dezembro e passar na prova da OAB, na primeira prova da OAB que tiver. Porque eu não vou ter condições de voltar ao teu cargo anterior. Se tu não conseguir passar, né, terminar o teu curso e passar na primeira prova da OAB, eu vou ter que te demitir. Uhum. Ok, ótimo, desafio, vamos lá, né? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E você ia coordenar caras formados. Sim. E até advogados lá, Sim. Sendo coordenados por um cara que estava estudando ainda. Tá? Aí, dia 1º de outubro, meu pai tem um AVC, cara. Caceta. E cirurgia, deu tudo errado. Tudo errado. E ele ficou no hospital até dezembro. Ou seja, eu fiz... E depois saiu, assim, a gente cuidou dele durante 5 anos. Deus o tenha, meu pai sempre foi e sempre será o meu melhor amigo. Ou seja, o meu trabalho de conclusão eu fiz dentro do Hospital Mãe de Deus, com ele lá, né, sempre acompanhando, sempre estive por perto, enfim. E em dezembro, a minha anterior esposa ficou grávida, de novo, da Ana Clara, que hoje tem 9 anos. E a minha pressão, ela aumentou 15 vezes, né? Eram, sei lá, 15 atmosferas em cima de mim. Sim. Mas deu tudo certo, cara. Terminei o trabalho de conclusão, 10, passei na primeira prova, na prova da OAB, assim, com super bem classificado, porque a dor ensina a gemer, né? Tu vai até o teu limite. E fiquei na minha posição de coordenador jurídico até 2014, deu tudo certo, mas foi, cara, esses meus cabelos brancos aqui, todos eles foram de setembro de 2008 até abril de 2009, eles surgiram do nada, assim, simplesmente apareceram na minha cabeça. Um espaço de tempo muito... Talvez você não tivesse prestado atenção nisso, mas eu vou te dar um dado interessante. Setembro de 2008 foi quando estourou a bolha do subprime nos Estados Unidos e foi aquela crise brutal que começou em setembro de 2008. Eu sei porque ela me pegou, tá? Então, junto com você, mais um monte de gente entrou no rolo. Pô, mas legal saber dessa história, que você teve que se desdobrar ali pra fazer acontecer, né? E aí eu ficava no hospital com o pai, escrevia, ia pra casa, ia a mulher na época grávida, enfim, depois eu ficava lá na minha mãe, lá aprendi a ser enfermeiro, uma outra atividade que eu informal, obviamente, né? Sim. Mas você me quebrou as pernas, porque eu tinha uma pergunta engatilhada aqui agora, que você acabou de me detonar a pergunta. Queria perguntar para você o seguinte, muito bem, pegou o certificado na mão, você está formado, você agora é um advogado, passou na OAB, tem a sua carteirinha da OAB, está tudo pronto. Eu ia te perguntar, muito bem, o que se passou pela sua cabeça? Acho que não deu tempo, né? Não deu muito tempo. Porque você já estava com tudo engatilhado, você já estava num cargo novo. Foi um período complicado, assim, esses primeiros anos 2009, 2010, 2009 nasceu a Ana Clara, né, então toda aquela coisa preparativa e tal, 2010 foi um ano que meu pai piorou bastante, ainda de saúde. 2011 eu resolvi montar um escritório em paralelo com a fundação. E com um colega que já tinha trabalhado lá na fundação comigo, então mantive um escritório até há pouco tempo. A pergunta que não quero calar, pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode montar um escritório paralelo à fundação? Não tem nenhum impeditivo, a fundação não te impede de fazer isso, de ter uma outra atividade, ela não tem algum conflito que, se não for escrito, é moral? Como é que é isso? Não, conflito moral não, mas assim, como dentro do escritório eu não conseguia fazer muita coisa, isso não durou muito tempo, né? Sim. Recentemente, inclusive, eu já até me desliguei do escritório. Sim. Porque eu era um bom, digamos assim, um bom redator, eu fazia quando eu tinha que fazer uma sustentação oral, né, que inclusive na fundação eu sempre fiz, um bom revisor,
né, um bom parecerista, porque gosto de escrever, mas atuar, provavelmente dito que é aquela pegar no pesado, eu não conseguia fazer, né? Então, acabava sobrecarregando os outros sócios. Né? Eu te perguntei isso porque é o seguinte, digamos que, entre aspas, né, eu sou o dono da fundação, né? Uhum. Eu não quero um funcionário trabalhando aqui com uma parte da cabeça dele lá de fora tocando o seu próprio negócio. Eu quero você me dando 152% do que você pode fazer aqui dentro. Né? Então, eu não vou olhar com bons olhos alguém que vai falar, olha, tem minha atividade aqui e também tenho a minha atividade lá fora. Sabe, a mim, pô, será que esse cara vai? Onde é que tá a cabeça dele? A hora que ele estiver aqui, ele tá trabalhando aqui ou tá com a cabeça lá, né? O que eu tenho para te dizer, a experiência própria. Até porque eu nunca só trabalhei para a fundação, digamos. Eu sempre tive alguma outra atividade. Fazia site de loja de carro, de picareta de carro, como a gente chama lá em Porto Alegre. Sim. Fazia, enfim, lanche para trazer para o pessoal para vender na fundação, né? Porque pai jovem, né? Sim. Salário baixo, tu tem que ter outra atividade. Sim. Então, assim, isso me tornou quem eu sou hoje. Então, tu abrir o teu horizonte para outros negócios, para outros interlocutores, para outras perguntas, né? Porque no momento que tu só está ali adstrito à tua atividade, as perguntas que tu vai fazer são as mesmas perguntas Sim. que tu faz todos os dias. Então, eu estimulo lá na fundação, por exemplo, o pessoal da área de TI que é contratado lá, eu sei que eles estão montando lá uma startup deles, eu acho isso maravilhoso, entende? Por quê? Porque eles estão expandindo o horizonte deles, eles estão olhando para outras oportunidades e aquilo vai acabar respingando para dentro da fundação. Se a fundação se propõe a ser beta, e sempre foi beta, né? Desde que surgiu lá na década de 70, como inovadora no Brasil, nunca havia se falado em crédito educacional em 74, e foi quando surgiu isso no Brasil pela fundação. Foi porque era um médico que resolveu tornar aquilo possível, e um médico e um dentista, Sim. e o dentista era professor da PUC, lá do Rio Grande do Sul, ou seja, eles tinham as suas atividades também, em paralelo, entende? Está no DNA dela, ela já nasce assim. Está no DNA dela, entende? Está no DNA dela ser assim, expansiva, não só dentro da sua atividade, né? Até porque trabalhar com educação, né? Tá dentro de universidade, enfim... Esse é um insight bem interessante. Tem tudo a ver com a liderança da entidade, da organização, né? Você tem uma liderança podadora, ela vai ficar com nem polícia em cima de você, policiando o que é que você faz, não quer que você voe, né? Por outro lado, você tem uma liderança aberta, ela tá olhando pro outro lado, fala, pô, quanto mais esse cara se expor, quanto mais porrada ele tomar lá fora, melhor vai ter a capacidade de tomar decisão aqui dentro, né? E isso é interessante, isso impactou a minha carreira, eu tive muito disso, né? Eu nunca trabalhei em paralelo. Quando eu estava lá na Dana, eu fiquei 26 anos lá, eu não tinha nenhum trabalho paralelo, não fazia nada para fora que não fosse ali dentro, né? Mas eu tinha uma atividade insana do lado de fora, que não era uma atividade para ganhar dinheiro, mas eu estava escrevendo, eu estava montando meu site, eu estava fazendo palestra, eu estava em contato com outras áreas, eu estava acompanhando acontecimentos que não tinham nada a ver com aquele segmento e trazendo esses insights para dentro, né? Então, Exato. Muita coisa que eu implementei lá dentro, enquanto eu estava lá, veio das coisas que eu vi do lado de fora. Então, eu via lá, funcionou um negócio lá, eu vou trazer para cá, né? E eu implantava lá dentro coisas que nunca tinham acontecido naquele segmento por ver a coisa dar certo lá fora. Se eu tivesse trancado dentro de casa, né? Fechado no meu ambiente lá, eu estava repetindo mais o mesmo. Fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo resultado, porque estava fazendo as mesmas coisas. E não ia conseguir quebrar alguns paradigmas ali, né? Me fala uma coisa, você está falando da fundação, a gente está meio aqui perdido, eu não falei um pouco dela ainda, né? O que é? Como é que funciona essa fundação? Ela nasce a partir de um modelo que alguém viu lá fora? Sim, ela nasce a partir de um senhor que faria 100 anos esse ano, inclusive, Gabriel Bettencourt Merria, um colombiano, lá finalzinho da década de 50, ele tem desejo de fazer um doutorado nos Estados Unidos e não tem grana. E ele vai nos cafeicultores lá na Colômbia e tal, pede dinheiro e diz que vai devolver, porque ele tem um desejo de estudar e trazer alguma coisa diferente pro país dele. Ele vai e de fato devolve, ou seja, recebeu um crédito educacional, né, informal, e monta o primeiro modelo de crédito educacional no mundo a partir da Colômbia. No mundo? É. Eu tinha certeza que esse negócio era norte-americano, cara. A partir da Colômbia. E
na Colômbia, ele acaba se tornando depois ministro da Educação, enfim, e não sei se lembra daquela senadora Bittencourt, que foi sequestrada, ficou era filha dele, inclusive. Ingrid, né? Ingrid Bittencourt, era filha dele, inclusive. É mesmo? E ele funda lá a APSE, né, que a fundação, inclusive, é associada, e num evento da APSE, alguém que era o Dr. Daniel Jukovski, que inclusive é esse diretor com quem eu fui conversar, né, lá em 97 para trabalhar, e mais o Dr. Rolf Udo Zelmanovics, foram nesse evento lá e trouxeram para implementar dentro da PUC, né, a partir da PUC, e aí depois se tornou uma fundação, proveniente dessa experiência, um modelo de crédito educacional que nasce lá, depois se espalha para outras confessionais e comunitárias, né? E que é um modelo que a Fundacred, né? Fundação de Crédito Educacional, opera até hoje nas PUCs, né? E desde essa época, né? nas comunitárias lá do Rio Grande do Sul. E mais recentemente em todo o Brasil, a gente está em 150 universidades hoje no Brasil, não só nas confessionais e comunitárias, nas privadas, nas consolidadoras de capital aberto também, no Nordeste, enfim. Que basicamente, para quem está ouvindo a gente aqui e não entendeu o que se passa, a história é a seguinte aqui: estudar custa dinheiro. Né? Você quer estudar, você vai ter que pagar, e aí vai pagar mensalidade escolar, etc e tal. E muita gente não tem grana para bancar isso aí. Então você vai lá, pega um crédito, usa esse dinheiro para o teu estudo, e quando você se formar, você tem a obrigação de devolver esse dinheiro já trabalhando, você vai ter como gerar sua própria renda, e aí você vai devolvendo o empréstimo que você fez ali atrás, né? Na verdade, não é bem um empréstimo, porque a instituição ela deixa de receber. Sim. Como se fosse um mútuo, mas é um crédito no tempo, ou seja, tu estuda e paga no dobro do tempo, porque tu paga 50% durante o teu curso. Tá. Hoje tem alguns modelos de 70% e 75%, ou seja, tu vai pagar 25%, depois, quando te forma, paga 50%, mas o de maior volume é de 50%. Uhum. Então, tu vai pagar 50% durante o teu curso e depois de formado, os outros 50%. Tá. Põe isso em perspectiva de tempo e reais. Um curso dura 4 anos. Me formo, quanto tempo eu vou passar pagando? 8 anos. Vai pagar 50% durante os primeiros 4 anos. Sim. E os outros 50% durante os próximos 4 anos. Okay. Vamos supor que a mensalidade seja de R$1.000, de R$500, digamos. Sim. Vai pagar R$250 durante o curso e os R$250 depois do curso, mês a mês. Ok. É bem interessante, funciona isso há bastante tempo, e a nossa taxa de inadimplência é bem diferente da taxa de inadimplência, né, de outros modelos, muito porque a gente trabalha no estudante desde a data da assinatura, que aquilo é um movimento que ele vai retroalimentar para outro estudante ter a mesma oportunidade. Então, nossa taxa de inadimplência bate 7%, né? Uhum. E isso comparar aí que a gente vê nos jornais aí de 50% para cima. Aí, a fundação não dá lucro? Não. Ela não dá lucro? Ela dá resultado. Ela dá resultado, ela não tem nenhuma... Ela é superavitária para poder se manter. Ela teve, por exemplo, no período em que o FIES foi... uma enxurrada de recursos, né, nas universidades, a gente teve um decréscimo muito importante, assim, em termos de concessão, porque para as instituições era mais, digamos assim, era mais vantajoso, né, aquele modelo do FIES. Então, a gente tem a nossa receita financeira também, além da nossa receita operacional, receita financeira das nossas aplicações, né, no caso. E vocês atuam no nível Brasil? Nível Brasil. Nível Brasil, tá. A partir de Porto Alegre, né? As operações, porque é tudo digital. Hoje o estudante ele contrata pelo celular, né? E enfim, manda os documentos, aquelas coisas todas. Sim. Tudo pelo celular, então não a gente pode estar no Alasca trabalhando, que essa é a grande vantagem, essa é a tecnologia, da forma que ela está nos mudando aqui. Me fala uma coisa aqui, deixa eu voltar ali atrás, naquele momento em que você fala que o chefe te chama lá e fala, vou te botar como coordenador dos caras aqui, né? Que idade você tinha? 21? 27. Ah, você já tinha 27. Tá? Você estava prestes a se formar, verdade, isso aí, né? Você já estava lá há 11 anos lá dentro, né? E eu não sei se esse seria o primeiro grande cargo de chefia que você assumir. Sim. Já era o cargo de chefia, muito bem. Então você volta para casa sabendo que no dia seguinte, quando você chega lá, você é outra pessoa, você é outra coisa. Você não é mais o mané que ia sair com os manezinhos para comer a esfirra ali do lado. Você agora era o chefe, né?
Alguém te preparou para isso, cara? Você fez algum curso de liderança? Nada. Você fez... Nada, como é que nada, foi, nada. cara? Como é que foi? Olha, eu me uni aos meus colegas da área ali, que eu já tinha 2 ou 3 que eram os negociadores do jurídico. Me uni também aos advogados, né, que entraram também para substituir um advogado. Na verdade, foi substituído por 3 advogados, porque o departamento jurídico ele cresceu nesse momento. Chamei, né, alguém que era da minha extrema confiança como advogado também para trabalhar, e me cerquei de pessoas de confiança. Eu acho que essa é a receita. Se tu não tem oportunidade de ser formado para aquilo, tem que te cercar de pessoas da tua confiança e competentes, né? Uhum. Foi também o que eu fiz quando eu assumi como diretor na fundação. A primeira coisa que eu fiz foi chamar pessoas competentes na área de branding, né? E de processos também, e de pessoas, né? Para poder trabalhar os 3 pilares, como eu digo lá. Uhum. A Talent de pessoas, a Brivia de branding e a Progeler de processos, né? Que são pessoas que profissionais, né? Consultorias muito competentes que me auxiliaram a construir uma trajetória que tornou a fundação de 2014 para cá maior em volume de negócios em 10 vezes, quantidade de alunos novos estudando com crédito, e em parcerias, né, em universidades, a gente cresceu 5 vezes. Pô, que excelente, cara. E essa tua consciência de chamar esses caras bons para te ajudar, quer dizer, parece óbvio, né? Puta, isso é tão óbvio, cara. Isso eu não sei, mas não é tão óbvio assim. O que a gente vê de história aí de neguinho que quebra a cara porque se acha, né? Se acha. E outra, eu não vou botar alguém tão competente ou mais do que eu, porque depois esse cara vai passar por cima. Então tem muita história assim, né? Essa tua consciência, você teve um modelo de liderança que você, quando estava lá, você olhou e falou, cara, esse cara tem as pegadas que eu quero pegar? Olha, talvez da própria casa, assim, né? Em termos de um analista que é um cara muito bom no que faz, analisa muito bem as pessoas, né? O Dr. Carlos, que era o meu gerente na época lá e hoje é nosso vice-presidente, um cara de visão de mundo, de negócio, nosso presidente, né? O Dr. Vedequim, um cara que também lê muito bem as pessoas, respeita muito, né? Cada um dos nossos colegas lá, enfim, são modelos internos, assim, da casa. Eu acho que o meu pai é um cara muito expansivo também, e foi um cara que me inspirou bastante, de sempre ser quase sinestésico demais, assim, de gostar de tocar nas pessoas e entender o que está se passando. E ser um bom ouvinte, né? Eu acho que isso também, ele sempre foi um bom ouvinte, assim. E isso é uma coisa interessante, né? Porque você está falando aí, e eu tô lembrando, cara, eu fiz a carreira dentro do ambiente industrial. Era uma baita indústria, 5 mil funcionários e um parque de máquina, de torno, de forno, o que você puder imaginar lá, gigantesco, né? Então, a parte de lidar com esse equipamento, da parte de tecnologia, era um negócio muito presente e muito forte. Então, o componente humano é uma coisa importante, mas havia lá um componente tecnológico que também era fundamental. Quer dizer, a gente conseguia evoluir muito pouco se a parte da tecnologia não tivesse extremamente bem trabalhada. Daí ter cargos que cuidavam só disso aí, né? O teu negócio não é assim, a razão do teu negócio não tem torno fazendo, não tem essa... Tá bom, a tecnologia da parte de informática é importante, mas você não tem aquele parque de máquinas onde eu tenho que descer e ir para o chão da fábrica e lidar com aquelas tensões do chão de fábrica, né? Você é apoiado 100% no ser humano. Sim. 100% no ser humano, né? Não é que faltou o torno, não faltou o torno, você tem gente lá para tomar decisões com o ser humano. Então, eu acho que essa visão tua de RH, de relacionamento humano, e a hora que ele tá batendo papinho aqui fora, antes de entrar pra gravação, eu já senti que você tinha essa pegada, né? É fundamental ali nesse teu tipo de negócio, né? Sabe que essa questão de focar nas pessoas, né? Na nossa área aqui na minha área de serviços, né, que é uma área de serviço, provavelmente a gente trabalha com uma ficção jurídica que é um contrato de crédito educacional. Ele por si só ele não diz nada. Ele só vai ter algum tipo de valor se ele responder um anseio, uma necessidade, uma pergunta de uma pessoa que quer estudar, ou seja,
se de fato ela vai precisar daquilo, como ela vai precisar e o quão bem eu posso atendê-la para que ela solucione um problema dela. E por outro lado, só vai fazer sentido, só vai ter valor se eu de fato conseguir atender a necessidade da instituição de ensino, porque Sim. a gente fecha a Fundacred é um elo entre o estudante e a instituição de ensino. Então eu acho que por muito tempo, e talvez por isso a gente tenha crescido muito nesses últimos 4 anos, o que eu me preocupei em fazer foi, de fato, entender qual era a necessidade e, de fato, trabalhar o que a gente fazia de melhor, né, dar visibilidade para isso, obviamente, né, tanto para o estudante quanto para a instituição de ensino, mas saber se, de fato, para a instituição de ensino o que servia, o que nos era muito caro, digamos assim, o que a gente se achava que era bom, tinha algum valor para a instituição, e se aquele valor, de fato, era o valor fundamental para ela. Como eu poderia ser melhor, mais estratégico? Então, assim, ser um bom ouvinte, como eu estava dizendo em relação ao meu pai, que sempre foi um bom ouvinte, é o que tornou a fundação mais relevante no mercado atual. Porque ela passou a entender que as competências que ela desenvolvia eram excelentes, de fato. Ela é, sem sombra de dúvida, e é a melhor cobradora de crédito educacional do Brasil, porque faz isso muito bem feito, e porque se ela não fizer bem feito, ela não recebe, porque ela só recebe lá no final se o estudante pagar. Então, ela é obrigada, ela não pode colocar como uma instituição financeira coloca lá no prejuízo e abate aquilo do imposto de renda da pessoa jurídica, né, como prejuízo. Ela não, porque aquilo lá é a receita dela. Ela sim, ela é uma interface que coloca o estudante em contato conosco, sem que ele tenha que incomodar a instituição de ensino, porque quero mais vagas ou não, é porque aquilo a gente acaba respeitando o ponto de equilíbrio da instituição de ensino. Mas o que a instituição de ensino precisa da nossa parte, claro que é isso, porque a receita, né, dela está também atrelada àquele recebível futuro. Mas ela deseja que a gente seja estratégico para manter o aluno dentro de sala de aula. Ela quer que a fundação seja estratégica para captar novos alunos que de fato precisem do crédito. E isso a gente não fazia até 2014, de uma maneira assim inteligente, sabe, smart mesmo. E escutando as instituições, participando de todos os eventos que elas estão, levantando, eu praticamente de julho de 2014 até julho de 2016, se eu fiquei na fundação 2 dias por semana sim e uma semana inteira não, eu acho que seria mais ou menos essa matemática, visitando instituições no Brasil inteiro, Acre, enfim, Manaus, Rio Branco, Manaus, Recife, enfim, todas as capitais, pelo menos que eu me lembro, eu visitei de 2014 até a metade de 2016 e participei de todos os eventos que apareceram na minha frente, né? Seja como expositor, seja como participante, para entender de fato que a instituição de ensino estava passando naquele momento difícil, né? Que foi 2015, 2016. Isso é interessante, me dá a impressão que você tem 2 tipos de cliente, né? Você tem um cliente explícito, que é o estudante, e você tem um cliente oculto, implícito, que é a instituição de ensino, que é para quem você vai dar o dinheiro. Quer dizer, o estudante nunca vai botar a mão no dinheiro, vai? Não. Ele não põe, é você direto com a instituição. Isso. Né? Ele só na verdade, trabalha no crédito. Não tem trânsito de dinheiro. Sim. Só um retorno daquele valor que ele deixou de pagar, Sim. que é a restituição. Sim. E aquilo vai para a instituição de ensino e mantém, depois de fechado o primeiro ciclo, né, depois do primeiro estudante ter se formado, e o primeiro ciclo é sempre o mais difícil para a instituição de ensino, mantém o ponto de equilíbrio daquela turma, daquele curso, daquela unidade de negócio da instituição de ensino por conta daquela restituição, e ele pode abrir mais vagas, então, a partir do segundo ciclo. Entendi. É o ciclo virtuoso. Sim, entendi. Que vai pagando para o outro, mas no primeiro momento a instituição, de fato, ela abre mão de um pedaço da sua receita, né? Imediata, mas em termos econômicos ela está lá com uma receita futura. Você falou um negócio interessante aí que me atraiu a atenção aqui. O processo fundamental da tua organização não não me parece que seja análise de crédito, é cobrança. Não é nada. Sabe por quê? Porque o estudante pode estar no SPC. O estudante não precisa demonstrar renda. Sim. Quem tem que demonstrar passar por uma boa análise de crédito, na verdade, não pode ter restrição e tem que ter uma renda 1,5 vezes o valor da mensalidade, é o fiador, é o garantidor.
O estudante, a nossa aposta é que, nosso propósito lá na Fundação é transformar vidas promovendo acesso à educação. A gente aposta e tem certeza pelas curvas todas que a gente tem demonstrado nosso Big Data lá, que a pessoa de fato tem uma transformação na sua vida social e economicamente absurda depois de graduada. Ainda no Brasil, a gente tem essa possibilidade de transformar economicamente a pessoa depois de graduado. Então, a nossa regra não é de análise de crédito para o estudante, ela é uma boa cobradora depois, né? Mas antes disso, ela é uma boa conscientizadora de que aquele crédito ele vai retornar para outro estudante. A gente vem trabalhando isso durante todo o curso e mantém uma régua de pagamentos também muito equilibrada, porque ele não vai ter um sobressalto depois de formado, porque a nossa taxa, vou te dizer a nossa taxa porque ela faz parte digamos assim, do negócio, não como um objeto de propaganda aqui. Imagina tu pagar 0,35 não capitalizado por mês. 4,2 ao ano não capitalizado. Por algo que tu tá deixando de pagar durante 4 anos. É muito pouco, né? Então, lá no final, só uma sem fins lucrativos para poder fazer isso. Lá no final ele vai restituir um valor e ele vai enxergar que aquilo não está sendo... não está sendo, digamos assim, abusado, não é a expressão correta, né? Não está sendo... Não é o... vilipendiado, não está sendo... Não é o jogo do empréstimo. Ele não recebeu aquele dinheiro num banco, onde ele está pagando juro, honorários, cambal e uma amortização minúscula. Exato. Ele está pagando o principal mais uma taxinha minúscula. E essa taxinha minúscula é o que sustenta a fundação. O restante vai para outro estudante. E esse dinheiro que ele está pagando você não foi para comprar um automóvel, não foi para comprar casa, não foi para fazer a viagem. Foi para reinvestir. Para a educação e tudo mais. Isso é um círculo, isso você falou, é um círculo virtuoso, cara. Exato. É impressionante isso aí. E ele é baseado... Tem um lance de confiança muito grande aí, né? Que eu confio que quando esse garoto sair, ele vai me devolver o dinheiro. Eu confio que esse cara vai me pagar, né? Eu confio que ele vai me devolver. E eu acho que tem um lance de... Você falou uma coisa que chamou minha atenção aí, essas tuas curvas, né? Tem uma função social naquilo que você está fazendo aí que vai muito além do que qualquer outra coisa. Quando eu te perguntei no começo, esse negócio dá lucro? Eu falo, não dá lucro, ele se sustenta, né? Ele não é uma empresa que nasceu para dar lucro, mas ela se sustenta e eu acho que o ganho dela é exatamente essa transformação social que ela propõe. Por isso que eu sou apaixonado pelo terceiro setor. Ele foi, em algum momento da nossa história, recente até, utilizado para fins não muito republicanos, mas ele dá a finalidade social, porque o nosso grande chefe é o nosso estatuto. Né? Claro que a gente tem o Ministério Público, né, que nos vela e nos fiscaliza, a gente passa por auditoria interna e externa do Ministério Público, né, como fundação que somos, né, está na Constituição, mas ele tem a sua finalidade social como o Estatuto, que é o nosso grande chefe. O Estatuto é o nosso... é quem nos determina o nosso objeto, e nosso objeto fundacional ele é adstrito a essa atividade. Ou seja, nós teríamos, por isso terceiro setor, né? A gente tem a finalidade social do setor público, mas com a agilidade do setor privado. Então a gente tem essa possibilidade de expandir, de ter uma certa agressividade comercial, mas uma agressividade comercial pautada em ética, em valores que vão de fato contribuir para a instituição de ensino. Porque hoje é muito fácil de chegar para uma instituição de ensino, Luciano, e dizer o seguinte: eu vou captar alunos para ti, mas tu vai ter que dar desconto. Isso vai mexer no valor da entrega da instituição de ensino para aquele estudante. Eu não estou nem falando daquela situação, talvez até constrangedora, de um colega estar pagando um valor diferente do outro colega, né, dentro de sala de aula. Eu não faço esse tipo de entrega porque eu sei que aquilo não é saudável para a instituição de ensino. Pode ser naquele primeiro momento, porque a instituição precisa de uma captação imediata, porque ela tem o seu fluxo de caixa comprometido por conta, né, de alguns apagões que a gente teve no período recente. Mas eu me preocupo em respeitar o ponto de equilíbrio daquela instituição de ensino para que aquilo tenha perpetuidade. Eu tô dentro das PUCs há 46 anos. A PUC Campinas, aqui eu vou falar de alguém de perto aqui, a PUC Campinas em 2015, isso está nos jornais, foi parar no Jornal Nacional. Ela disse: olha, tudo bem, o FIES acabou, eu tenho meu crédito próprio aqui, eu tenho o CREDIES aqui, que é o crédito operado pela Fundacred. Tá tudo certo, já está rodando, estou retroalimentando,
tá tudo bem, depois se voltar a gente vai, né, vai retomar as conversas, então dá uma autonomia para a instituição de ensino. Então tem agilidade e agressividade comercial pautada em fundamentos muito presentes assim de ética, tem essa finalidade social, né, que seria do setor público, né, de preencher essas lacunas, né, de acesso à educação. Por isso que eu sou apaixonado pelo terceiro setor. Não sei, talvez por ter sido forjado, né, durante todo esse tempo dentro dessa... E porque você está vendo o resultado aparecer, né? Exato. Tá vendo a coisa acontecer lá, né? Isso que você falou da mudança. Tem muita gente que hoje em dia diz que diploma não vale coisa nenhuma, que é uma bobagem, que você tira um certificado que não tem valor nenhum, etc e tal. O diploma, né? Ele ainda é fator de crescimento da renda, né, de incremento da renda, ainda dá para falar ainda em 140%, 150% da renda de quem tem graduação e quem não tem graduação, a diferença de quem não tem e quem tem. Né? A OCDE também agora publicou a diferença de desempregados com graduação e sem graduação. É 3 vezes menor, né, o desemprego de quem tem a graduação de quem não tem graduação. Mas isso está mudando, Luciano. Eu venho falando isso há bastante tempo e tenho lido muito sobre isso, sobre a universidade, a prova de robôs, como o do Ian lá, que é o presidente da Northwest University, enfim, o próprio Harari agora, com esse 21 lições para o século XXI, que é um tanto quanto terra arrasada o livro no início ali, mas no final ele dá um pontinho lá de esperança. Enfim, e tenho visto alguns movimentos bem recentes agora, pelo menos numa universidade lá do Sul, a Unicinos, e em conversas com a PUC também, parece que em 2019 já vão começar a fazer. Eu venho falando isso há algum tempo, eu falava em nanocertificados, né, mas o próprio diretor financeiro lá da PUC me disse, cara, nano é já um nome ruim, né, a gente precisa trabalhar um outro nome para isso. Mas de certificar durante o curso, para algumas competências, né, durante o curso, para que isso ele já vá encaixando na trabalhabilidade, não na empregabilidade, porque hoje o cara tem que ser empreendedor, né? Muito mais do que ter essa visão de, tanto intraempreendedor quanto empreendedor, muito mais do que ter essa visão de vou procurar um emprego, vou me encaixar numa carreira, né? A própria expressão carreira, que é um carro atrás do outro, já não faz mais sentido, né? Vai ter 5 carreiras, vai ter 5 trabalhos na tua vida, no mínimo. Enfim, e as instituições estão mudando essa visão, acho que elas estão acordando para isso, que o diploma lá no final ele é excelente para te dar um bloco, né, de conhecimento certificado, mas durante o curso ele pode ir te dando alguns eixos assim, de aprendizagem e de certificações, por exemplo, hoje um escritório de contabilidade ou uma auditoria, uma KPMG, precisa de um cara que faça uma boa análise de DRE, né, que tem uma boa visão de balanço. Isso pode ser certificado durante o curso, né, de contábeis, enfim, isso pode ser entregue para ele durante o curso, ele já vai também enxergando, né, oportunidades de aplicando aquele conhecimento dele, e a própria universidade vai enxergando que ela precisa montar eixos de conteúdo que conversem de uma forma mais direta com o mercado também. Eu acho que isso está acontecendo. Seria uma somatória de certificados técnicos que no final te dão um certificado de superior. Eu tenho um certificado porque eu tenho uma série de atributos técnicos que, quando eu alinho isso tudo, me deu a carga horária de um... Para mim, esse é o futuro da universidade. A Unicinos está começando a fazer alguma coisa parecida, a PUC também. Eu estou gostando de ver esse movimento porque é um movimento que eu acredito. É um movimento que daqui a pouco, Luciano, está encaixado num LinkedIn, por exemplo, ou numa outra plataforma, que o empregador vai poder buscar lá profissionais ainda não totalmente, né, graduados, mas certificados. E aí, claro, vai precisar ter uma série de ferramentas, sei lá, um blockchain para confirmar aquela certificação, né? Aquela competência, né? Com o conhecimento, a habilidade, muito mais a atitude para o cara de fato, não, esse cara aqui realmente já sabe fazer, já fez, né? Teve um impacto em alguma organização. Mas enfim, eu acho que a universidade, o caminho é esse. Ela está assim, eu vou botar mais caldo nessa história toda. Eu estou trabalhando agora, em 2017 eu criei um ambiente, é um negócio meu aqui, que é o Café Brasil Premium, que é o que eu chamei de um ambiente de educação continuada, né? O que acontece ali? Eu criei um ambiente onde eu coloco conteúdos que têm tudo a ver com a tua vida profissional e que te ajudam no crescimento profissional, o que eu chamo da educação continuada, que é aquela história. Cada vez mais, eu não vou mais me deslocar até uma sala de aula no dia tal, a tal hora, para ficar lá dentro 5 horas estudando, ou até posso fazer isso durante um período da minha vida. Depois que eu me formei, eu não vou mais voltar a fazer isso. E vou ter que fazer com que esse esquema de educação se adapte a mim e não eu a ele, né?
Então eu olhei para o estudo e falei, cara, como é que eu posso criar um ambiente tal que eu permita que o sujeito que tem um celular na mão dele, ele tenha acesso à educação continuada? Ou seja, que hora eu vou estudar? Cara, eu estou na fila do banco. Vou ficar aqui 35 minutos esperando para ser atendido. Calma, boto o celular aqui, boto o fone de ouvido, eu tenho um podcast lá me dando um insight, eu tenho um audiolivro, eu tenho alguma coisa lá e que funciona assim. Ou seja, quebra-se aquela estrutura formal de que vou a tal lugar para estudar, mas ali eu faço uma complementação com alguns temas que têm a ver comigo. Então eu estou muito interessado em discutir nesse momento aqui a questão de integração. Minha empresa comprou outra empresa, eu preciso integrar as outras, vai ser um trabalho hercúleo aqui, onde é que eu posso ter alguns insights sobre integração? De repente o cara vai lá, bota a palavra-chave integração e vem um resumo de livro, alguma coisa que tem a ver com integração. Isso, ele pega ali e pega tudo lá, né? E o meu desafio nessa história toda tá exatamente nesse ponto. Como é que eu certifico um cara, entendeu? Que faz um processo tão livre como esse. Eu falo, cara, esse cara aqui, ele conseguiu vencer 5, 6, 7, 8 blocos, que quando chegou no final ele tem um cabedal de conhecimento teórico que ele pegou ali, que daria para ele ter uma certificação, né? Agora, como é que você certifica isso, fugindo da questão de um diploma carimbado pelo MEC? Eu acho que o maior desafio, e quem conseguir desvendar esse desafio, tem um unicórnio, né? Na mão. É tu trabalhar o conceito de competência do RH, né, que é conhecimento, habilidade e atitude, que é o conhecimento. Tem uma analogia bem interessante que fala assim: conhecimento é tu saber o manual da HP12C. Habilidade é tu conseguir fazer o cálculo com a HP12C. E atitude é tu conseguir, através, né, por meio deste cálculo, gerar um impacto no teu negócio, no teu business ali, enfim. E eu só consigo ver blockchain nesse tipo porque uma certificadora só poderia facilmente ser desconstruída, enfim, fraudada ou qualquer coisa nesse sentido. É conseguir trabalhar esses conceitos de conhecimento, habilidade e atitude num conceito de competência, certificação por competência e entregar isso para o cara e alguém enxergar aquilo como valioso. Quem conseguir desvendar o mecanismo para isso, seja por meio do LinkedIn. Eu tenho muita vontade de ir, eu não estou conseguindo tempo para organizar isso. Assim, tenho vontade de ir na sede, conversar com esses caras para ver se eles não têm disposição de construir alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho que o que tu entrega para ele é a parte do conhecimento. Né? A habilidade seria, né, em alguma medida, ele conseguir repassar aquilo, né, de uma forma inteligente do que ele conheceu, que seria fazer o cálculo, né? E como aplicar aquilo, a aplicabilidade daquilo numa organização, na organização que ele está, ou enfim, aí daria uma boa certificação, digamos assim, mais completa, né? É um negócio complicado, porque uma empresa que vai contratar alguém para fazer isso, uma coisa é você buscar um cara pronto, que fala, esse cara eu já sei, já aplicou, outra coisa é pegar o cara aqui, o estudante, que peguei meu certificado, estou certificado em A, B ou C. Eu vou colocar isso em prática agora. Você me contratou agora, é que eu vou botar em prática e você vai ver se vai funcionar ou não, né? Então, a certificação escolar que existe hoje, ela define, olha, esse cara estudou X horas... Ele tem até o conhecimento. Digamos. Exatamente. Ou ele tem até a habilidade. Essa existe hoje, essa é a certificação. A segunda certificação, que é aquela de colocar isso em prática, já é o currículo do cara na empresa, cara. Pô, tô aqui há 20 anos, sabe? Tô num legal, fui promovido, etc e tal. Pô, esse cara tá tão bem que eu acho que ele consegue botar em prática aquilo que ele aprendeu ali, né? E a terceira certificação, que é o cara do resultado, né? Quer dizer, cara, olha o resultado aqui comprovado que esse cara fez. Esse é o cara que vai ganhar o salário milionário, aquele que é a raiz da meritocracia, né, cara? Olha quanto valor esse cara me agrega. Eu acho que ele vale aquilo que ele está agregando de valor, claramente. Né? Mas tem um nó acontecendo, e acho que tem uma mudança aí que, muito por conta da tecnologia, né? A tecnologia chega e ela desmonta essa questão toda do estudante dentro da sala de aula, a escola tendo uma estrutura gigantesca que ela tem que pagar por aquilo e que você vai precisar de um crédito para poder cobri-la, né? Essa estrutura gigantesca, aos poucos, ela vai desmilinguir, porque talvez eu não tenha que ter as salas de aula, talvez eu não tenha que ter luz, água, talvez eu não tenha que ter os professores contratados. Os próprios conteúdos, né, Luciano? Os próprios conteúdos, então, porque isso aí... Em termos de resolução de problema, a inteligência artificial ela já está bem à frente, né, da nossa capacidade até biológica, né?
a inteligência artificial ela não conseguiu ainda chegar no nível de consciência que a gente tem, do sentimento, né, da criatividade, enfim. Tá por pouco. Já né? falei, tá chegando o dia aqui que eu vou ter que tomar cuidado para não magoar meu iPhone. O que eu falo para ele não ficar magoado, né? Vocês já chegaram, você falou bastante, está na PUC há 46 anos, etc e tal. Vocês já chegaram a pensar no modelo de negócio de vocês para o EAD, para o ensino à distância? Sim, a gente já tem o CredIAS EAD, a gente já tem produto para cursos livres, já tem o CredNext para ensino médio, a gente tem o produto para empresário que quer investir no seu colaborador, como é a Fundação faz hoje, naquele modelo que eu te expliquei como eu me formei, que é o CredCorp. Então, a gente quer atender as pessoas que desejam estudar e aqueles que querem oportunizar o acesso à educação, seja um empresário, seja o dono de uma escola de ensino médio, seja o dono, né, o gestor de uma instituição de ensino superior, né? A gente vai até o estrito senso, a gente vai do EAD ao estrito senso, a gente já está atento a esse movimento dos cursos híbridos, né? Hoje pode ter uma faculdade de educação física dentro de um clube de futebol, por conta da alteração legislativa, e os polos não precisam mais, né? Tinha todo um regramento que impediam essa expansão. Hoje eu já ouvi empreendedor que tem vontade de montar o curso de hotelaria dentro de um cruzeiro, né? De um navio. Sim. Eu monto uma coisa dessa aí. Vamos lá, deixa eu chegar agora no meu olhar de empreendedor, tá? Certo. E eu vou usar o meu modelo aqui, que é o que me interessa aqui agora. Então eu montei esse meu ambiente, etc e tal. Não é uma escola formal, eu não tenho nada no MEC, eu não tenho coisa nenhuma, eu não existo do ponto de vista de uma organização educacional. Eu não tenho um CNPJ de escola, etc e tal. Não é regular, é que a gente tem mania de ser, eu sou regular, a gente tem mania do setor público de, eu só posso fazer o que a lei diz que eu posso fazer. Não, isso é coisa do setor público. Isso. Setor privado, tu pode fazer tudo que a lei não diz que a lei não diz que tu pode, que a lei não proíbe. Mas digamos lá, eu quero bater na tua porta para dizer o seguinte, cara, eu gostaria imensamente de ter o teu crédito, que eu pudesse ofertar às pessoas que querem estar comigo o crédito que você tem aí, né? Eu sou um dos polos, é um triângulo, né? Você, tem a organização e tem o estudante. Esse polo da organização que sou eu, o que eu tenho que ter para eu poder me tornar um parceiro teu, ou poder usar o teu Tu tem que ter apetite para receber 50% pelo menos no primeiro ciclo, em vez de 100%. Sim. É isso que as instituições de ensino fazem. Sim, né? Mas eu tenho que ter um CNPJ. Tem que ser um CNPJ. Eu tenho que estar... eu tenho que ter na minha razão social uma entidade de ensino. Sim, o teu CNAE lá tem que ser, né? Então, e quando você fala isso, o sujeito da empresa que quer usar o teu crédito para os funcionários dele, ele só pode fazer isso utilizando uma organização de ensino. É isso. Eu não posso montar uma escola dentro da minha empresa. Pois é, aí que tá. Aí tem uma questão mais de ordem trabalhista, né? Que a gente tem alguns cuidados. Se tu monta dentro da tua organização uma universidade corporativa, por exemplo, aquilo deixa de ser uma opção do teu funcionário. Passa a ser tem um caráter mais compulsório. Então, tu fornecer aquele conhecimento, né, aquela competência para o teu funcionário dentro do teu ambiente da tua organização, pelo menos os 3 consultores que a gente de direito do trabalho, embora eu tenha feito uma especialização nessa área e não tenha me manifestado porque, enfim, eu preferi não fazer isso para não poluir também, né, a consultoria, os 3 disseram que quando isso ocorre dentro da organização, né, tem um caráter compulsório e deixa de ser livre, inclusive o assentir, né, o aceitar a firmar esse contrato de crédito educacional. Não seria o ideal. O ideal é ter uma escola, tu dar a opção para o teu funcionário, olha, tu quer fazer essa formação, tu tem o crédito, né, eu vou pagar para ti. E vá se formar lá. Vá se formar lá. Tá, entendi. Eu tô te cutucando aí porque eu andei provocando uns caras. E até uma coisa interessante aqui, ó. Há um tempo atrás eu fui fazer um evento grande lá eu nunca lembro se é Patos de Minas, é uma dessas cidades que tem aí, né? Conheço Patos de Minas. Ou é Pato Branco? Pato Branco ou Pato Branco é Paraná, Pato de Minas é perto de Uberlândia. Eu não me lembro qual dos dois que é. Eu sei que era um ambiente grande lá, onde tinha um grande evento da área do pessoal do milho e do porco.
Milho, então, com certeza é Patos de Minas. Patos de Minas. Com certeza é Patos de Minas. Milho e porco. Tu vai para Patos de Minas, é de um lado milho, do lado café. Isso aí. E aí nós fizemos um evento grande, e terminou o evento, eu fiz minha palestra, tudo, teve uma mesa redonda, a gente fez um debate com a plateia e tudo mais, estava se discutindo. E eu me lembro que eu assisti o evento e todos os caras que iam apresentar, todos eles que chegavam lá, todos citavam um problema crítico de mão de obra. Eles têm um problema de mão de obra. Eles não conseguem a mão de obra, quando aparece que você forma um cara, o cara vai embora, etc e tal, né? E havia muita queixa de que... A gente está em 88º de 172 países analisados. Não, 92º. Em que? Em qualidade de mão de obra. De mão de obra, né? Então eles se queixando e tudo mais. Aí chegou na minha vez e falei, vem cá, vocês estão representando um segmento milionário, cara. Vocês estão dentro do agronegócio. Vocês têm aqui a faca e o queijo na mão. O que vocês estão esperando para fazer a Universidade do Milho? Ah, como assim? Claro, porra, pega aí o que vocês precisam, monta uma Universidade do Milho que forme gente... Aqui, não fique esperando o governo montar ou ficando pedindo. Não, cara, criem a Universidade do Milho, né? E aí eu fiquei na minha cabeça falando, cara, mas a Universidade do Milho, tem que ter a Universidade da carne, do pão, do milho, do sapato, da roupa, do vidro, o que for, né? Que é uma visão que eu tenho de que o empreendedor, o empresário, sabe, o pessoal que dirige um determinado segmento, se preocupar com a educação das pessoas que estão naquele segmento. Ou seja, eu não vou terceirizar essa educação para a PUC. A PUC tem uma formação, que é uma formação genérica, uma formação para um determinado curso que a gente está acostumado, mas ela não forma o profissional do milho, com as coisas que o milho precisa, que pode ser ou uma complementação ou uma E eu fiquei imaginando, cara... Isso podia ser uma revolução, se cada um desses segmentos, sabe? Se uma Fiesp da vida fala, eu vou, a partir de agora, criar as universidades para cada segmento que eu tenho aqui dentro, né? E todas as outras entidades fizessem igual. Você, de repente, tinha uma revolução educacional aqui, com a formação de gente daquele segmento para aquele segmento. Ou seja, um cara formado no milho, eu não vou correr o risco de perder esse cara para o hotel, para hotelaria, entendeu? Porque o cara do milho ganhou competência e vão fazer ele ficar muito bom. E se ele for bom... A turma do milho vai consumir esse cara durante muito tempo, né? E aí me deu um nó que tem a ver com a pergunta que eu te fiz aqui. Quer dizer, cara, vem cá, como é que essa coisa bate? Então eu vou deixar de ser um cara que planta milho para me preocupar com escola, cara. Criar uma escola, eu vou ter que ir no MEC. Aí virou um imbróglio tão grande que eu falei, acho que é por isso que ninguém dá bola para essa história. Porque... Eu acho que falta uma conexão importante entre a universidade ou o gerador de conteúdo educacional e o mercado. Eles não se conversam. Porque tu gera conteúdo, Luciano. Sim. Tu sabe o quão difícil é, né? Às vezes de uma frase, a gente vinha conversando antes, né? Aquilo se torna uma criatura maior. Sim. E o mais difícil é tu gerar conteúdo. Um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tenha um olhar sistêmico, né? Que seja holístico. E eu acho que concentrar uma atividade, né? Uma atividade de formação só por pessoas daquela área de formação, acho que pode ser bom pela verticalização do conhecimento, né? Pela especialização, mas pode perder a riqueza, né? Vai ser singular, sem dúvida, mas vai perder a riqueza desse olhar sistêmico que a gente precisa ter. Principalmente nos próximos anos, a gente vai passar por situações em que a gente não passou ainda, né? A extinção de algumas profissões, a nossa vida, né, vem mudando a cada dia, a gente faz coisas diferentes a cada dia. Se a gente verticalizar demais, eu acho que a gente fica com um foco muito, muito, muito fechado. Eu acho que se as universidades, eu acho que elas estão começando a se atentar para isso, se ligarem, né? Por exemplo, na história do milho, né, tu tem a Embrapa, né? A Embrapa faz de uma forma brilhante alguns conteúdos, gera conteúdos brilhantes, né? A Embrapa, que já faz isso de forma vertical, trabalhar com uma universidade que vai ter um olhar mais holístico, né, do conhecimento e um setor especializado da economia. Acho que esse tipo de conversa é que está faltando, esse elo que está faltando para criar. São silos, né, cara? A academia é muito fechada, então ela está abrindo, Luciano. Não, eu tô muito otimista com isso. Tem um ranço ideológico, inclusive, sabe, que não gosta do capitalismo, sabe? O capitalismo é um negócio sujo. Mas isso foi até feio. 98. Isso é um ranço que a legislação até 98 não permitia. Na verdade, 97, 98 começaram as instituições com fins entrar na jogada do mercado educacional. Mas até 97 não existia educação superior com fins lucrativos. Isso acontece depois de 98.
E aí, mais recentemente, na década de 2000 ali, né, isso se expande, né, 2000 até 2010 então nem se fala, 2010 até agora, aí vira capital aberto, as empresas de fato viram um mercado educacional mais pujante. E você está me falando de um lado, o lado que é a educação como um negócio, né, que Sim. Tem prós, tem contras, eu acho que quanto mais privatizada, quanto mais liberal for, melhor né? Mas eu estou pensando naquele outro lado que é o seguinte, a universidade conectada ao mundo dos negócios, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. A empresa que eu trabalhei, nós tínhamos lá nos Estados Unidos um centro de pesquisas de gigantesco, lá tinha um lugar onde o pessoal botava os caminhões para testar peça, era um negócio muito grande, era um centro de tecnologia muito legal, muito bonito, né? Que tinha uma conexão muito forte com universidades, a tal ponto que é o seguinte, parte das pesquisas que esse centro fazia era executada pela universidade. Era o laboratório da universidade, fazia as pesquisas e depois o resultado era repassado para a empresa, então eles tinham um contato direto onde... Não era a Unilins? Oi? Não era a Unilins? Não, eu estou falando lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, né? Então o que acontecia, a empresa, a organização usava a estrutura da universidade para desenvolvimento tecnológico e a universidade não estava trabalhando na teoria, ela estava trabalhando na prática. Ela fazia exatamente aquilo que o cara tinha eu estou com um problema aqui, eu tenho um motor que está exigindo, nós não conseguimos, o que você pode me ajudar aqui? E aí a ciência da universidade estava a serviço do negócio e aquilo trabalhava em consonância, era o dia inteiro assim, né? E aqui no Brasil tem um ranço, né? Você chega aqui e ainda tem um ranço que, eu não vou me aproximar muito da empresa, porque esses caras vão querer dar lucro, esses caras só querem ganhar dinheiro, e o meu negócio aqui é a pureza da ciência e tudo mais, e a gente perdeu muito tempo. Concordo contigo que a gente perdeu bastante tempo, mas sim. E até eu observei, né, em algumas conversas, principalmente nos eventos, enfim, que até pouco tempo... Tão pouco tempo não, né? Mas enfim, até, vamos lá, 2010, o diretor financeiro de uma instituição de ensino, ele não tinha tanto valor quanto ele tem hoje, tanta voz, inclusive, né? O diretor, o pró-reitor administrativo, enfim, mas era o acadêmico, né? Sim. A parte acadêmica. Hoje, para a sobrevivência do acadêmico, o diretor financeiro, ele tem uma voz muito mais, né? Muito mais forte. Isso necessariamente vai conectar a necessidade do mercado, né, para construir oferta dentro da universidade. Não mais só o que o acadêmico deseja. Esse é um movimento que não tem volta. Sim. Todas as grandes consultorias e as palestras, eu palestro também em alguns eventos de educação com outros colegas, né, em que tratam dessa temática. Eu falo mais de crédito e cobrança. Eles batem muito forte nessa tecla. Não dá para a gente ficar simplesmente ao sabor, né, das vontades do acadêmico sem um olhar muito, né, muito atento para as questões do ponto de equilíbrio econômico financeiro da instituição e que estão ligadas diretamente na oferta que tu está levando para o mercado. Não adianta tu ter uma visão de que a academia, né, é pura e simplesmente aquele produto que ela entende, não digo em si mesmada, que poderia ser pejorativo. A teoria, né? A teoria, a ciência, sem que aquilo faça teoria... sentido no mercado, na trabalhabilidade, no futuro daquele estudante, naquilo que ele vai representar. Imediato, no futuro... Não só imediato, mas imediato também, né? Sim, que estágio que ele vai conseguir, como é que o mercado está vendo quem está saindo da instituição de ensino, né? Não basta só as notas de ENAD, né? As notas de classificação dos cursos das instituições. O mercado tem que enxergar aquele profissional que está saindo ou que está sendo formado como alguém relevante, né, para aquela organização. Sim. Então, eu vejo com muito otimismo. Não estou sendo romântico, né, e nem demagogo. Eu tô vendo com muito otimismo movimentos que estão surgindo bem interessantes. Até porque, se não for assim, cara, não tem para onde ir, não tem caminho, não tem como expandir, né? Não tem. E eu acho que é uma fusão importante que está acontecendo aí. Muito bem, vamos chegando então ao nosso finalmente aqui, senão a conversa vai embora. Se a gente entrar aqui nos meandros da educação, cara, isso aqui nós vamos virar a noite aqui, tentando salvar o mundo, né? Me fala uma coisa, alguém que está interessado em conhecer o trabalho de vocês de vários aspectos. Eu quero conhecer para utilizar, eu quero conhecer para me tornar um parceiro, eu quero conhecer para trabalhar com vocês. Para copiar, para copiar, não tem problema. Aí, é beta legal. E é open source, pode ir lá e ver como a gente funciona. O nosso ambiente é muito gostoso, a gente tem a pretensão de ser muito parecido com o Google, então a gente tem sala de descompressão,
com sinuca, ping-pong liberado para o pessoal jogar lá, tem Legal. os puffs, tem café, enfim, tudo aberto para o pessoal gostar de trabalhar lá. A gente conseguiu conquistar agora a Great Place to Work, né, classificado, né, nível nacional, com nota 84, foi muito festejado lá. A gente está trabalhando a Agenda 2030 com os ODS, né, internamente, já está gerando conteúdo para as instituições de ensino também, para os estudantes que têm, né, o crédito, e a gente deseja abrir isso para todo mundo. Como é que a gente acha vocês? A gente tem um site, né, que é o fundacred.org.br. As instituições de ensino estão lá classificadas, né, ou melhor, elencadas lá para o pessoal poder identificar se estão conosco ou não. Pode fazer uma simulação de como funciona o crédito e identificar que de fato é muito em conta. Essa taxa de 0,35 não capitalizada ao mês, que dá 4,2 ao ano, é de fato a menor taxa que tem em crédito educacional, né? Então não tem desculpa para não estudar. Não tem essa ideia de que, não sei se eu vou estudar agora porque esse momento do país não está adequado, mas essa é a hora de estudar, essa é a tua hora de te qualificar e estar à frente. Só nacional? Só nacional. Se eu quiser fazer alguma coisa lá fora, ainda Por não. enquanto, eu tenho conversado com a PESP, que é de Portugal, a Associação das Mantenedoras das Privadas lá em Portugal. Estive lá, inclusive, conversando com eles. A gente tem uma ideia de montar um produto bem interessante para o pessoal poder estudar em Portugal lá, mas ainda está no laboratório. Tá, e mais uma curiosidade minha genuína aqui. Não importa o tipo de curso, se a entidade tiver registrada com você, e eu quiser fazer um curso maluco de física quântica, estratosférica, que custa um caminhão de dinheiro, isso não tem problema com você. Você não tem um volume de dinheiro falando, não, a gente só vai até uma mensalidade de R$1.500. Depende se a instituição de ensino vai topar, né, abrir o convênio conosco para diluir esse pagamento, principalmente no primeiro ciclo. Depois que fecha o primeiro ciclo, não tem por que não estar conosco, né? A dificuldade é meu mindset aqui. Eu fico olhando, tentar entender que você não está emprestando dinheiro pro garoto, você não está botando dinheiro na conta dele. Eu estou ajudando a instituição de ensino a ter bons alunos lá. Sim. E ter um movimento, um fluxo de caixa, né, uma projeção econômica excelente, sem depender de programas governamentais e sem abrir mão do valor que ela tem na sua prestação de serviço educacional. Mexer no preço. Legal. É mexer na tua entrega, no teu valor. O que a gente faz é fazer com que tu não mexa no teu preço. E tu entregue uma boa prestação de serviço educacional para o teu cliente, porque é o teu estudante, e que tu traga pessoas que não têm condições de pagar a integralidade do teu curso. Muito bom, cara. Meu, parabéns não só pela organização que você descreveu e tudo, mas principalmente por essa coisa, esse impacto social que isso tem. Sabe? Não há dinheiro no mundo que pague sabe, o futuro que vocês estão construindo, né? A quantidade de gente que vai só poder ter acesso porque vocês estão disponibilizando esse tipo de ação, sabe? Tem um valor social nisso que, cara, é de tirar o chapéu. Mas ainda bem que o médico e o dentista sacaram isso algum tempo atrás e criaram esse ambiente todo lá, né? Foram eles que possibilitaram mais de 80 mil pessoas se formarem, ter suas profissões, hoje realizar seus sonhos, né, desenvolver seus talentos. Quantas pessoas são? Mais de 80 mil pessoas já se formaram. Putz, que beleza, cara. Parabéns, bicho. Viu só, nós falamos 1h20 sem roteiro, cara. Que massa. Bem-vindo, cara. Valeu, parabéns. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o cafebrasilpremium.com.br e receba imediatamente todos os arquivos, além de ter acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast, que discutem em alto nível temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Lembre-se, cafebrasilpremium.com.br. Essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.